bom dia, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um dia, hoje o 9º dia nessa jornada da gratidão. E nós estamos aqui, eu recebi um testemunho, recebi 2 testemunhos muito fortes ontem. De ontem para hoje, tenho recebido muitos testemunhos, mas teve 2 que Deus falou tanto comigo. E hoje nós vamos ter uma noite de testemunhos. Antes disso, eu vou chamar uma das nossas líderes, que ela é da líder aqui de Canérica, dos Estados Unidos. E só para a gente lembrar aqui que nós fizemos, quais que são os benefícios da gratidão, né? Quando nós falamos no início da série, né, nos primeiros dias, nós falamos quais que são os benefícios da gratidão. E eu quero relembrar, porque um dos benefícios é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Ele dá testemunho, né? As pessoas ao nosso redor, elas são abençoadas. Então, a gratidão, ela glorifica a Deus, ela nos ajuda a ver Deus, vamos recapitular aí. Ela nos coloca diretamente na vontade de Deus. Tá bom agora? Ela nos traz paz, a gratidão nos atrai a Deus, ela traz contentamento, a gratidão aprofunda a nossa fé, ela nos leva à alegria, a gratidão desafia as mentiras de Satanás, a gratidão protege contra a inveja, a gratidão nos ajuda a viver no presente. E é o que nós vamos fazer hoje. A gratidão é um testemunho. Quando nós agradecemos a Deus abertamente, que é o que nós vamos fazer aqui, começando a chamar alguma pessoa para poder contar o testemunho. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos o que Ele fez por nós, proclamamos um Deus pessoal e atencioso para o mundo ao nosso redor. Nós mostramos que o contentamento e a paz não vem do que nós temos, mas de quem nós conhecemos. E em Salmo 105, versículo 1 fala assim: dei graças ao Senhor e anuncie a sua grandeza, deixe o mundo inteiro saber o que Ele fez, na tradução da mensagem. Aqui não tá travando para mim não, tá travando para vocês? Aqui para mim tá ótimo. Tá travando para mais alguém? Só verifica aí para mim. Então, vou repetir o Salmo 105, 105, versículo 105, capítulo 105, versículo 1. Deem graças ao Senhor, anuncie a sua grandeza e deixe o mundo inteiro saber o que Ele fez. E hoje eu vou chamar a Marilene essa madrugada para que ela possa ficar sabendo ao mundo inteiro, a nós aqui, o que Deus fez na vida dela. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Cadê você, Marilene? Deixa eu ver. Manda para mim o... Deixa eu ver... Vamos lá, vamos participar. Bom dia, Marilene. Boa noite ainda para nós, porque a Marilene está em Canérica, né? Verdade. Bom dia, irmãs. Bom dia para todos aí no Brasil. Para nós aqui ainda às 10 horas, né? Para nós aqui ainda 10 horas, ainda é 10 horas da noite, para nós ainda é noite, lá no Brasil já é bom dia. Pois é, a Marilene, ela é uma líder Mães que Oram lá no Canérica, em Canérica, nos Estados Unidos, e o grupo dela é tão solidificado, tão forte. A gente sabe que é um desafio, né, Marilene? Nós reunirmos aqui como grupo, né, brasileiro, para a gente poder orar. Aqui, às vezes, nem célula, né? As pessoas, elas sempre colocam empecilhos para ir em células, e você, assim, é uma guerreira, Deus sentiu usada ali naquele lugar. E hoje nós estamos aqui, né? Para a gente poder ouvir de você o que Deus fez na sua vida, para você agradecer de alguma forma, de deixar nós sabermos aquilo que Deus fez por você. Vamos orar primeiro? Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da Marilene.
Amém. Quero agradecer pela vida dela e que ela possa continuar sendo bênção, que ela possa ser boca do Senhor aqui. Nós queremos saber, Senhor Deus, e nós queremos escutar, e que esse testemunho dela de gratidão possa vir tocar nos corações aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Gente, que prazer poder estar aqui. Chegar a dar um friozinho na barriga. Não, amadas, é muita alegria poder compartilhar com vocês o que Deus tem feito aqui no nosso grupo. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Ok, amém. Amém. Então, eu conheci o Mães que Ora, vai fazer um ano em janeiro, dia 5. Eu nunca tinha ouvido falar. E no dia 5, vocês tinham começado aquele propósito dos 12 primeiros dias do ano, orando por cada mês. Como nós estamos agora nessa jornada de gratidão, de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito esse ano de 2021. Uhum. E minha irmã comentou comigo, me mandou uma live. Vocês já estavam no quarto dia, melhor, 5, foi no domingo. E eu ouvi aquela live no domingo. Aliás, eu assisti todas, até o dia de domingo, num dia só. E aquilo encheu meu coração. Naquele dia, a senhora pastora testemunhou o que Deus tinha feito no seu casamento. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu já vinha de um processo de meu marido, ele decidiu não querer estar mais no casamento. E eu passei um ano entre 2019, o final do ano, até 2020. Foi um ano foi muito difícil, muita dor, muita busca de Deus, procurando pedindo ao Senhor para me curar meu coração, para perdoar, para seguir em frente, para confiar no Senhor. E pedindo a Deus, Deus, abre uma porta, abre algo que eu possa fazer na obra, para que eu possa engrandecer teu nome. E eu comecei a orar, a buscar do Senhor, mas eu não via nada assim, sabe? Foi época de pandemia, os cultos nas igrejas estavam menos do que o normal. E quantos filhos você tem, Marilene? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 27 anos, casada, e tenho um filho, o David, que tem 19, acabou de fazer 19 agora. E aí eu vi aquela live, Deus tocou do meu coração. Você vai ser uma mãe que ora. Gente, só que aí eu comecei a acompanhar no dia seguinte, segunda-feira, para nós aqui é 2 horas de diferença. É. E estava muito cedo, eu acordei cedo. E eu lembro daquelas primeiras lives que a pastora falou, vocês têm que levantar, se arrumar e mudar. E eu fiz aquilo. Eu me arrumava de manhã, passava meu batom, fazia minha maquiagem. Gente, a gente pensa que isso é bobagem, mas Deus começou a trabalhar tantas coisas na minha vida. Com o coração quebrado, né, Marilene? E alinhar com a palavra de Deus. A priorizar a palavra de Deus. Porque eu fui criada no Evangelho, mas eu estava uma crente assim, meio que em cima do muro. Não estava vivendo realmente aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu comecei a me alinhar com a palavra, me quebrantar devido à situação que eu estava vivendo e clamando ao Senhor por cura no meu coração. E aí Deus me deu esse grupo, a irmã comentou que ia ter um treinamento em E na fevereiro. época do jejum, tinha quanto tempo que você tinha separado? Foi em 2019, em agosto. 2019. Então tinha agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tinha 5 meses. Não, isso tá. foi um ano e meio, um ano e 3, quase um ano e meio. Uhum. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a meditar na palavra, buscar do Senhor, e Deus começou a falar comigo. Só que eu gosto muito de conversar, mas num ambiente que eu conheço. Não num ambiente assim para pessoas que eu não conheço, eu ficava muito tímida. E aí a irmã falou sobre o treinamento e eu fiquei tão empolgada. Eu liguei para a Cláudia, que hoje ela faz parte do Mãe que Ora. Isso. Ela começou há pouco tempo agora. E ela falou, não, é Deus abrindo essa porta. E eu programei, eu convidei as irmãs. E como você sabe, pastora Érica, aqui na América é muito diferente do Brasil em termos de ajuntamento de pessoas.
É. Primeiro, eu moro no norte aqui da América, é muito frio. Nós temos mais inverno do que verão. No Então, norte ainda é pior do que aqui na Flórida, né? exatamente. Então, para as pessoas saírem de casa, É muito muito. difícil. E quando eu comecei ainda estava muito frio. Foi no dia, eu até anotei, dia 3 de fevereiro, ou melhor, 2 de março. Em fevereiro foi treinamento, em março eu já comecei. No primeira reunião nós tivemos 5 mães. Foi algo assim tão lindo. Cada reunião, gente, eu faço a cada quinzena, na terça-feira. Você sabe, até hoje eu tenho aquela expectativa de esperar esse dia. Não dá? Gente, olha, Deus tem feito tantas coisas maravilhosas, porque primeiro Deus alcança você, para depois ele alcançar outras pessoas. E Deus começou a trabalhar na minha vida em relação aos meus filhos. Ter uma constância de oração pelos filhos. E eu fui aprendendo muito com cada live. Gente, o Bíblia todo dia tem sido bênção na minha vida. Paz, irmã Rosa, uma das irmãs do meu grupo está aqui. Paz, irmã Rosa. Ela sempre está aqui, pastora Érica, ligadinha. E o Bíblia todo dia foi assim, algo que foi uma chave que virou não só na minha vida, como na vida das irmãs do grupo. E tem sido bênção, sabe? Deus tem falado, tem usado outras irmãs também. Tem sido essa semana, quando a irmã falou da live da gratidão, eu peguei um pouquinho dessa chave e fiz aqui no meu grupo. Nós vamos ter a última reunião do ano na próxima semana. Nós estamos fazendo uma semana e meia de oração, o amigo de oração. Uhum. Então, nós estamos orando umas pelas outras. Todos os dias de manhã eu posto lá no meu grupo uma palavra de encorajamento, sabe? E tem sido assim, bênção. Gente, Deus tem enchido a minha vida. Eu queria compartilhar 3 versículos que eu anotei aqui de gratidão, que está lá em Salmos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Gente, esse salmo é muito poderoso e, sabe, quando Deus ele começou a trabalhar na minha vida, a primeira coisa que Ele fez foi me curar e foi me preencher com a presença dele. Amém. Sabe, quando Deus ele entra na tua vida, ele te preenche. Que antes eu tinha minha vida centrada muito em outras coisas. Eu estava muito presa quando eu sofri essa separação. Isso me deixou numa situação que eu achei que eu não ia conseguir mais seguir em frente. Porque tudo estava centrado no casamento, no marido. E eu descobri que eu preciso estar no meu altar é o Senhor. Ninguém pode tomar o lugar dele na nossa vida. E a partir do momento que eu descobri isso, que eu comecei a preencher minha vida com a presença do Senhor, minha vida mudou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Aleluia. Eu oro pelo meu milagre, eu sei que eu tenho um tempo para todas as coisas, só que hoje eu não estou mais focada no milagre que eu quero, mas eu quero o milagre que Deus tem para minha vida. Porque ele fala que o que ele tem é muito maior, além do que nós pensamos. O Senhor tem algo maravilhoso que muitas vezes a gente quer o que a gente quer, mas o Senhor sempre tem melhor e maior. E outro Aleluia. salmo que eu amo, que está lá no Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós temos que dizer isso para a nossa alma. Todos os dias, bendiga a minha alma ao Senhor. Gente, essas lives de gratidão têm sido maravilhosas. Eu tenho Tem. certeza que essas irmãs que estão acompanhando, elas não terão mais a mesma vida. Essa irmã que apareceu, a irmã Rosa, ela tem estado assim, em júbilo todos os dias, tanto que ela tem sido abençoada com essas lives. Aleluia. Como o Senhor tem alcançado as nossas vidas através da gratidão. Gratidão é algo maravilhoso. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação difícil, a gente quer. Não é que é errado você ir para o monte, fazer jejum, mas a gente quer algo radical para mudar a situação. É Mas o verdade. mais radical que muda a tua situação é a gratidão. A gratidão ela é poderosa. Tem uma passagem na palavra que eu amo muito, é a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus vai ali naquele lugar e manda tirar a pedra, a primeira coisa que ele
trabalha, ele dá graças. Ele dá graças. E tem várias passagens, assim, ministrado várias passagens aqui para nós na palavra de Deus de dar graças. O próprio Senhor Jesus, ele deu graças em tantas situações. E a gente tem visto, né? Olha, eu tenho sido muito edificada, muito edificada. E é isso, pastora, que eu queria compartilhar. O nosso, tem dias aqui que nosso grupo, eu já tive um dia que só tinha eu e outra irmã. Mas no grupo Mães que Oram, Não, eu falo assim, eu não sou muito de divulgar, né? A gente faz assim, mas eu tenho meu grupo aqui tem 3 anos. Quantos testemunhos? Quando eu cheguei nessa cidade, eu não conhecia ninguém, Marilene. E você que mora fora, você que mora num país fora, como que a gente se sente sozinho? verdade. É uma coisa assim, é a gente ser sabe, ser forasteiro mesmo. A gente não é daquele lugar, a gente não pertence àquele lugar. É muito difícil a gente chegar nesse lugar. E eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu não. E foi e cada história, e hoje mesmo pela manhã, eu falei assim, gente, eu tenho que ir. Hoje eu tinha muitas coisas para fazer, levar minha mãe no médico hoje à tarde, ela vai passar por uma bateria aí de processos e exames e tudo. E aí eu tinha que levar minha mãe hoje à tarde, mas foi aniversário de uma das mães que oram aqui. E aí só foi eu, ela e uma outra para a gente poder tomar um café da manhã. O nosso grupo aqui vai no máximo 10 mães, tem 3 anos. Mas como que esse grupo virou a minha família, sabe? Eu emociono de falar desse grupo porque é uma família que a gente tem. Eu falo que eu vou colocar o nome desses grupos, né? Deus ter me dado a direção de tenda vermelha, né? A tenda vermelha que é aonde que as mulheres elas se reuniam ali no tempo do ciclo menstrual e elas compartilhavam histórias. Por quê? Porque as avós, as mães, as filhas, quando ficavam mocinhas, elas iam para essa tenda e elas compartilhavam histórias. E hoje a gente estava ali compartilhando histórias para a gente orar uma pelas outras, para a gente orar pelos nossos filhos. A gente tem ali esse grupo de 10 mães e tem mães de filho autista. Ela falou assim, como que esse grupo, ele me ajudou de eu olhar hoje a minha maternidade com uma perspectiva tão diferente. Ela falou assim, hoje eu sou grata. E quando eu falei com ela assim, para a gente agradecer lá, né, porque ela falou assim, hoje eu sou grata, porque meu filho é autista, porque ele me ensinou a ser uma pessoa. Deus usou para ele me ensinar a ser a mãe que eu sou hoje, a ser essa mulher que eu sou hoje. Gente, são tantos testemunhos. Ela aceitou Jesus ali, né, com a gente. E quantas coisas que Deus faz. Eu falei assim, nesses grupos, eles são tão importantes para a nossa vida. Você precisa, né? Eu falei assim que você, Marilene, assim, é uma corajosa. Eu falei assim, às vezes, porque às vezes a gente está aí no Brasil, a gente conhece pessoas, e aqui, como é tão difícil, é difícil, mas hoje, eu tenho certeza, né, que o grupo, nem foi assim pelo grupo Mãe Escola, mas eu vi que a sua gratidão é por ter conhecido o grupo, né? Minha gratidão por ter conhecido mãe. Inclusive, pastora, nós temos uma americana que frequenta o nosso grupo Mães. Olha que benção! A gente tem uma que fala espanhol e a gente fala espanhol, fala um pouco. E ela está aprendendo português, ela coloca no tradutor, é bênção. E, gente, isso tem fortalecido você compartilhar a sua luta, a sua dor, os seus problemas, a sua dificuldade, faz com que você cresça. E a gente tem ali um momento, porque o nosso grupo, eles são pequenos grupos de oração. De oração. Eles não são um encontro social. Exato. A gente chega ali, nós ajoelhamos e nós oramos. E há um poder quando você reúne no lugar. Você pode receber Deus em casa, você pode receber de Deus em casa, você pode receber de Deus numa pregação, mas há um poder tão extraordinário quando você sai de um lugar e vai para outro, para ali se encontrar e orar pela sua família. Gente, isso tem um poder sobrenatural. Eu não consigo explicar para vocês, vocês têm que viver essa experiência.
Olha, eu já saí daqui, porque todas as vezes eu até falo nos treinamentos, né? Eu falo assim, olha, bem-vinda à guerra. É uma guerra assim, bem-vinda à guerra, porque é uma guerra toda vez para a gente ir. Mas quando a gente chega lá, a gente é tão renovada, a gente sai de lá tão cheia, que é o combustível para a gente aguentar para ir até o próximo encontro, não é? Olha só o que aconteceu, bem interessante, viu, com meu filho. Quando ele estava em casa de férias, teve um dia, ele ligou para mim, porque eu faço na terça, é o dia que eu trabalho mais próximo. E ele falou, mãe, é hoje que você tem as mães que hora, né? Eu falei, ele, eu vou arrumar a casa toda para você. E preparou os cartazes, colocou tudo aqui. Eu fiquei assim, falei, gente, isso está mexendo até com os meus filhos. Mais Eles ficam assim, eles são os nossos filhos, eles têm que saber que nós oramos por eles. A gente tem que orar por eles, eles têm que saber. Porque qualquer coisa, eu sou muito, eu falo assim, filho, eu tô orando por isso. Uhum. Aí quando ele não quer, quando ele quer muito uma coisa, e ele fala assim, mas não ora por isso não, que eu quero desse jeito. Eu falei assim, ô filho, eu sempre oro, meu filho, para a vontade de Deus ser estabelecida na sua vida, mas eles sabem que nós Verdade. temos essa conexão com Deus, gente, e os seus filhos, eles podem estar numa situação assim muito difícil, eles sabem que pode contar com a sua oração. E isso dá um descanso para eles, não é, Marilene? Verdade. Eu tenho vivido isso aqui na minha casa. Devido a todo problema que nós passamos, mexeu muito com a vida deles. Uhum. A filha mais velha, a gente pensa que não atinge, mas atinge muito. Atinge muito, Muito. muito. Uma separação, um divórcio, um Uhum. problema no casamento, isso causa e traz, Traumas. traz traumas, traz questionamentos, traz. Eu não estou falando só a parte do casamento, eu estou falando tudo que eles vivem, né, Uhum. Marilene? Eu estava conversando agora à tarde com o meu filho e ele fala assim. Todas já sabem disso, né? Mas eu passei por um período assim de falência, porque quem teve muito e depois você passa por um período de falência, depois para você erguer de novo e seus filhos vivendo aquilo tudo, isso é muito difícil. Ele falou assim, mãe. E você vê que ele tem traumas. Ele falou assim, mãe, eu nunca quero passar o que nós passamos de novo. E quando foi hoje, ele falou assim, eu vou trabalhar muito para que os meus filhos não passem o que nós passamos. E eu olhei, eu falei assim, Deus, esse período nosso deixou marcas na vida dele, que hoje ele fala, né? Ele tem esse medo, né? Hoje nós estamos erguendo de novo, mas eu falei assim, filho, deixa eu te falar. O que Deus deseja é o nosso relacionamento com ele, que a gente coloque ele em primeiro lugar, meu filho. O que Deus enxergar na sua história para que seus filhos possam buscá-lo, como eu te falar, você acha que eu queria, que eu desejava? Os meus sonhos para você eram os mais maravilhosos. Eu sonhava, né? Principalmente que a gente tinha dinheiro, a gente sonha alto, né? Ele estudava nas melhores escolas, mas não foi isso, filho, que trouxe você para quem você é hoje. Eu estava conversando com ele agora aqui. Então, às vezes a gente acha, nossa, houve uma separação na minha casa. Mas eu vou te falar, Marilene, assim, são nessas horas que Deus dá uma maturidade para os nossos filhos que nós não entendemos. Quando tem aquela passagem que fala assim, que os nossos filhos serão ensinados do Senhor, os Uhum. nossos ensinos não são os ensinos do Senhor. Hoje eu posso assim falar com todas as letras e eu quero assim expressar minha gratidão a Deus, de saber que eles foram realmente ensinados pelo Senhor. Quando eu vejo meu filho, sabe, orando, oh, mãe, a gente precisa de oração, a gente precisa de oração. Eu falo assim, filho, quem era você? Eu falei assim, imagina se a gente tivesse o dinheiro que a gente tinha. Você, ele falou, não, mãe, eu não seria essa pessoa. Exatamente. Não seria, Maria. Então a gente não sabe, até mesmo é muito aquele versículo, Deus está fazendo com que todas as coisas juntamente, quer dizer, uma separação, um trauma, uma coisa ruim, as coisas boas, as conquistas, as vitórias, Uhum. junte todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E você é uma mãe que você ama a Deus, né? Nós somos mãe que amamos a Deus. Eu vou falar, eu tenho vivido tanto oásis nesse deserto.
Gente, todos nós precisamos passar. O cristão, ele passa por vários desertos. E é no deserto que nós somos aperfeiçoados, é no deserto que a gente é quebrantado, é no deserto que a gente conhece Deus, que a gente tem intimidade com Ele. Eu vou falar para você, o que eu estou vivendo hoje, eu nunca vivi na minha vida. Essa aproximação com Deus, eu nunca vivi. Eu nunca vivi. Eu tive, tem mais ou menos umas 3 semanas, eu tive um sonho que foi algo tão tremendo. É um sonho um pouco grande, eu só vou relatar que eu recebi um abraço de Deus, mas foi Aleluia. tão forte na minha vida que eu acordei em lágrimas. Só que foi um abraço tão gostoso, algo que te envolvia, que não é abraço humano, sabe? Você se sentir protegida por Deus. Isso só quem pode experimentar e entender que está em Deus. É verdade. Só aquelas pessoas que estão em Deus. Quem passou pelo deserto é que sente essa aproximação. É que Verdade. sente assim, Deus que pesa, Deus de uma forma pesada, que fala assim, quando fala assim, Shekinah. A Shekinah é isso. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. É essa presença que a gente não consegue conter, que a gente não consegue ficar de pé. São nesses momentos mais difíceis que a gente tem essa presença, não é? Você falou, como seu filho mesmo relatou, ele não teria essa intimidade, essa experiência com Deus se ele não tivesse vivido isso. Não. Não teria. E eu tô vendo na vida dos meus filhos hoje. Eu sei, eu creio, minha filha ainda tá meio assim, é um pouco desgarrada, né? Mas eu sei que o Senhor está fazendo a obra. Eu vejo cada dia Deus trabalhando na vida dela. Cada dia o Senhor tem ensinado, tem trazido para perto. Porque Deus, ele quer ter um encontro com seus filhos. E muitas vezes nós não permitimos porque a nossa vida está tão confortável. Você está tão acomodada ali, sua zona de conforto, que não é possível, é necessário ter um abalozinho para que nós nos achamos a Deus. E Eu quando... falei, filha, amanhã você vai ter todo o dinheiro do mundo. Uhum. Vai ter outra necessidade, porque nós temos que ter na nossa vida motivo para orar. Verdade. Nós temos que ter na nossa vida motivos para buscar a Deus. O ser humano é assim. Necessita, né? A gente necessita, a gente sempre vai ter que ter um motivo para buscar. Sempre. A vida inteira. Ô Marilene, muito obrigada pelo seu testemunho, assim, eu falei que o Mães que Oram, eu sou muito grata, né? Essa noite nós vamos agradecer por as Mães que Oram. Eu sou muito grata pelo Mães que Oram, porque quando a gente foi ali na conferência, e a Marilene vai sair daqui para a nossa conferência também. Nós saímos daqui, Marilene, e eu fui conhecer essas pessoas, porque parecem que todas muito aqui, mas eu conheço, assim, o rostinho das pessoas, eu tenho isso, sabe? Eu não posso estar sempre nas redes sociais, né? Eu tenho uma vida muito agitada, eu não tenho uma vida que eu possa viver para o ministério hoje, né? Eu tenho uma vida que, né, na situação do momento que eu estou, mas eu falei assim, Deus, eu sempre te entrego o meu melhor, né? E quando eu fui ali para estar, tem pessoas que me conheciam que eu falei assim, Deus, eu dou tão pouco perto daquilo que eu gostaria, mas Deus sempre falou assim comigo, filha, seu ministério é diferente. Primeiro que seu ministério é com mães, né? Eu não sou, né? É com mães, e mães ela é ocupada. Mãe ela tem que cuidar mais do filho do que ficar aqui na internet. Ela tem que ter mais do que ficar viajando, né? Então eu recuso muitos convites, né? De ir, de falar, porque a minha vida ela é assim. Mas ele falou assim, é para isso que eu te chamei.
É para isso que eu te chamei, porque você entende, mamãe, porque você sabe que seu ministério é para mães, porque você fala para mães. E ali na conferência foi um momento que aquelas que eu conheci durante tanto tempo, a gente estava ali juntas. Uhum, Gente, foi algo, eu não consigo uhum, nem explicar o que que foi. E nós vamos estar ali, né? E eu, assim, e foi através do Mães que Oram que eu conheci pessoas assim tão especiais como você, como todas as outras líderes, né, que eu tenho, assim, eu respondo quando eu posso, quando eu, sabe, eu sei, tem aquelas proximidades, tem líderes que estão, assim, 5 anos, tem a Thaís que está 7 anos, tem a Lucimara, que é 7 anos o grupo dela, desde quando, assim, foi o primeiro grupo da Lucimara, e eu vou no Brasil, a gente conversa, viram amigas, sabe? verdade. Daquelas pessoas que a gente compartilha mesmo, que a gente sabe sobre o filho. Depois vem tantas outras aqui, tem a Jojo, tem a pastora Sandra, que eu já conheci pessoalmente, e é maravilhoso demais. Então eu agradeço a Deus pelo Ministério Mães que Oram, por poder conhecer pessoas como você. Nós somos felizes de ter a senhora, né, nesse ministério. A Liz também, gente, é bênção. A Liz Benção! fez por telefone. Eu estou muito empolgada para essa conferência. É muito Mas nós vamos, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que vai ser, assim, uma bênção. Tenho certeza que nós vamos, em nome de Jesus, né, que essa conferência já poder abrir mais vagas para a gente estar juntas, para a gente estar, né, vivendo isso tudo juntas também. E que a gente fica juntas, assim, até a eternidade, né? amém. Eu falei, assim, que o grupo, eles roubaram o Instagram, mas elas estão voltando aos poucos. E Deus tem um propósito em tudo. Eu falei, Deus, eu creio nos propósitos do Senhor. Eu Uhum, creio na nova história que o Senhor está escrevendo. Aquela história ela não foi apagada, mas o Senhor tem mensagens novas, o Senhor tem uhum. algo novo, né? Então aquilo foi para aquele tempo e agora nós estamos num novo ciclo, né? Amém. Começando de novo. Amém? Eu não vou ficar mais com vocês aqui. Eu vou falar sobre algo sobre gratidão ainda, mas muito obrigada, Maria. Eu estou procurando aquele xizinho. É o Não de... sei também. Pode ser o de cima ou não? Pode, né? Acho que é ele mesmo. Ok, ok, pastora, obrigada. Que Deus abençoe e continue com vocês. Um beijo, Deus abençoe. Um beijo. Agora eu vou chamar uma de vocês. Qual de vocês querem vir para agradecer a Deus por algo, por uma bênção que recebeu, por um favor de Deus que recebeu nesse ano de 2021? Você vai falar rapidinho, você vai contar e você vai ser grato, porque a gratidão ela é um testemunho, né, para você poder dar para outras pessoas. Quem de vocês quer vir? Levanta a mãozinha, me manda o convite que eu vou chamar alguém para poder vir aqui. Hoje nós estamos fazendo um dos benefícios da gratidão. A Marilene agradeceu pelo Mães que Oram, né? Agradeceu pelo cuidado de Deus com a família dela, os filhos dela nessa separação. E você, o que que você... Você quer vir, Luísa? Quem quer vir? Manda isso. Sejam corajosas. Você está falando pelo testemunho. As mães sempre elas são mais quietinhas, assim. Quem que quer vir? Manda um convitinho aí. Quem que quer vir contar um favor de Deus que te alcançou durante esse ano de 2021? A Val. Vou chamar você, Val. Ela levantou a mãozinha. Recebeu aí, Val? A Val adianta. Aê, Val! A Val sempre vejo você aqui, Val. Sempre vejo. Olha, hoje foi o dia. Eu tô sempre ligada, eu tô sempre muito ligada e eu agradeço muito, né, a ti, né, por ter conhecido conhecido os Mães que Oram. Na hora eu Amém. fiquei pensando assim, porque eu nunca fui uma mãe 100%, né? E eu pensava assim, mas será que é só para mãe? Não vou aprender nada diferente só para mãe? Não, mas me ajudou assim, ó, me ajudou a ser uma mãe melhor, me ajudou. Eu tenho gratidão porque no início do ano, em fevereiro, eu tive Covid, né? E eu fiquei muito mal, assim, muito mal mesmo. Eu tive pneumonia, atingiu bastante o meu pulmão. Uhum. Então, na hora, sim, o que tu pensa? Tu entra em desespero, né?
Tu É, entra, nós pensa tivemos aqui que em casa também. tu chegas e pensa, bah, já era, né? Tu não sabe se tu vai ficar vivo ou não. É o que tu passa pela tua cabeça. É verdade. E, e eu tenho uma filha de 7 anos e ela chegava no quarto, não podia entrar, e ela dizia, mamãe, você vai morrer. Meu E Deus. eu dizia, não, minha filha, em nome de Jesus, a mamãe não vai morrer. Eu falei assim, a mamãe não vai. Só que eu tinha muito medo. Aí eu comecei a falar com Deus e até teve a Adriane, uma das mães que oram, que me procurou, Uhum. né, para conversar e tal. Disse que estava orando por mim, a minha pastora também estava orando e tal, e eu estava firme. Eu disse que é isso, não pode ter, eu não posso ter medo, né? Esse espírito de medo não vem de Deus. Aleluia. Então eu fui aprendendo, eu aprendi muita coisa, porque além disso eu tive uma decepção com uma amiga que era muito minha amiga, né? E então tudo aconteceu no mesmo momento, Uhum. né? Mas aí eu aprendi até de um post que tu colocou sobre que a gente tem que deixar ir as pessoas, né? Aquelas pessoas que Exatamente, porque naquela hora eu estava deixando ir uma pessoa. Eu estava deixando, não, né? A gente é muito forte aquela mensagem, aquele post. muito, É muito me muito... ajudou. Gente, aquele post foi assim, algo poderoso na minha vida, Val. Poderoso. Eu quero ter o dom de dizer adeus. As pessoas que elas querem ir da sua vida, não faça nada para elas continuarem, porque elas não fazem parte do seu destino. Então, se ela quer isso, você tenta ligar, se você tenta, no que você vê que é uma coisa que está cansativa, é porque ela não faz parte do seu destino. E aquilo ali me ajudou muito a entender que pessoas vêm e pessoas vão. Que vai ter Sim, ciclos na sua vida que pessoas não vão estar. E vai ter outros ciclos que vão ser abertos, que pessoas que estão nele para te ajudar a fechar ele, ela vai chegar. Então nós temos que ter esse dom e Deus me deu esse dom, Val. mas Naquele dia, naquele dia, no dia que eu coloquei aquele post, Deus me deu esse dom. Deixa, assim, pessoas, estados, eu mudei muito, já mudei para o Brasil, já mudei para Nova York, já mudei. Então ele falou assim: você tem que saber quando um ciclo está fechando e um ciclo está abrindo, quando as pessoas vêm e quando as pessoas vão. Não foi a primeira e não vai ser a última. Era uma pessoa que era muito, 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 muito amiga. Aquilo me doeu, mas naquele dia Deus me deu esse dom e não doeu mais. foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Hoje não dói mais. E eu, toda vez que eu lembrava, assim, sentia aquela dor, né? Porque também era uma amiga como uma irmã pra mim, né? Uhum. E toda vez que eu sentia raiva, porque vem a raiva, né? Vem a raiva, vem a decepção, vem tudo. E aí eu botava teu post pra escutar novamente, sabe? E dizer pra Deus, Deus, eu perdoo ela. Hoje eu perdoo mesmo, a gente nunca mais se falou, porque ela também nunca mais me procurou. Mas eu digo assim, ó, eu sou muito grata a Deus e tô aprendendo porque eu já fui uma pessoa de murmurar demais. Eu murmurava por tudo, sabe? E hoje eu, graças a Deus, aprendi e digo assim, ó, eu aprendi muito contigo nos propósitos segunda-feira. Tanto é que quando tu ficou sem fazer, né, por um tempo, eu dizia assim, o que será que eu com ela? Eu ficava apavorada, né? Eu, não, Deus, não tira a Erika da minha vida. Não, agora não, eu preciso dos mães que oram. Ah, Então me ajudou muito. Eu sou muito grata, eu tô aprendendo muito agora com esse propósito da meia-noite. Agora mesmo eu disse pro meu marido, ai, acabou a bateria dos meus fonezinhos de ouvido, né? Eu digo, cadê meu fone? Esperando pra achar, pra poder escutar. Eu digo, não, eu me preparo, eu ponho o celular despertar pra eu poder estar junto com vocês. E eu tô muito feliz, assim, eu sei que Deus tem um você é propósito de pra qual tudo. cidade? Tô falando de Pelotas, Rio Grande do Sul, Pelotas, Pelotas. Eu conheço alguém de Pelotas. a Não. cidade do doce. Ah, por quê? Doce de quê? Doces, quindim, branquinho, negrinho. A gente tem a Fena Doce, que é Ah, uma festa que tem, claro, agora não teve com a pandemia, aham. mas é uma festa que vem gente do Brasil inteiro, né, para prestigiar, assim, porque aqui eles chamam Pelotas como a terra do doce. Ah, não sabia.
Não sabia. É Tem uma filha de 7 anos. a Isabela, isso A mesmo. Marilene quer ir em Pelotas, ela falou que ama doce. Oh, vem Gente, aqui. aqui no Mães que Oram, a gente já fez, na conferência, teve várias amigas que saíram dali que encontram até hoje. Uma vai para casa da Ah, outra, a gente vai, eu vou pro Brasil. Eu conheci, a Elisa eu conheci nas redes sociais através do Mães que Oram. É uma irmã que eu tenho, eu vou na casa dela, meu marido conhece o marido dela, a gente fez, eu fiz um seminário na igreja dela. E assim a gente vai fazendo assim, amizades. Eu conheço a pastora Sandra e já fiquei na casa de muitas. Eu já fiquei na casa da Márcia de São Paulo. Onde que eu vou? Eu falei assim, tô passando. A pastora Elisane de Fortaleza, ela foi me conhecer no aeroporto. Quando eu estava indo para fazer o seminário, realizar o seminário, a gente faz seminário todo ano, né, antes da pandemia. Eu fiz um seminário em várias igrejas. E aí, a pastora Elisane foi lá me conhecer. Aí a gente não ficamos. Aí depois ela entrou para uma que oram. É assim. E a gente ai, que transforma e benção. vira a gente é uma família, porque não é É, o mais que oram que nos une, mas é o sangue de Cristo que nos une. Então nós somos irmãs em Cristo, né? com E certeza. aqui a gente fala assim, e o Ministério Mães que Oram, já que a gente está falando muito dele hoje, né? Vamos agradecer por ele hoje. Ele é o seguinte, qual que é a intenção do Mães que Oram? Porque eu acho que tem muitas pastoras, muitas pessoas que fazem um trabalho excelente de ensinar na prática, pela psicologia, para poder ensinar assim, o filho uma educação cristã. Tem vários. Eu até indico, tem amigas minhas, criando filhos para o céu, tem vários, né? Mas aqui eu quis fazer isso porque já tem vários ministérios assim, e eu tive uma visão muito clara do que Deus queria do Mães que Oram, que é nós influenciamos mães a usufruir dos benefícios maravilhosos da oração e da leitura bíblica. Então, se você está bem, se você está recebendo de Deus, se você está se nutrindo de Deus, se você está se maternando, sabe? Que eu vou falar muito sobre isso. Se você está você materna bem. Se você, por exemplo, se você tem um filho, a Marilene tem um filho de 19 anos, o meu filho tem 23 anos, mas aquilo que funcionou para o meu filho não vai funcionar para o dela, porque são outras pessoas. Então, o que a gente faz? A gente influencia você a buscar a direção de Deus para o seu filho. Para o seu É o que filho. é o que eu tenho feito. E isso, Deus vai te dando clareza, Deus vai falando com você, Deus vai fortalecendo o seu espírito, sabe? Então, a gente é esse o ministério Mães que Oram. É Deus falando com a mãe, é Deus maternando a mãe, é o Deus mãe, o Deus. É forte falar isso, né? Mas eu tenho conhecido muito essa maternidade de Deus. Então é o Deus É, mãe, é o Deus que nos materna, é o Deus que levanta da cama, que te levanta, Val, para você ser a mãe que a sua filha precisa. sim, eu pedi muito isso para Deus, porque eu tive depressão, quando eu fiquei grávida e depois pós-parto eu tive depressão, né? Então foi muito difícil, assim, no início, né? E eu tive só ajuda do... Às vezes as pessoas perguntavam, ah, mas tu fez tratamento psicológico? Eu digo, não, foi só Deus. Eu orava muito, Deus, eu tenho que amar minha filha, eu preciso amar minha filha. Como é que eu não vou amar minha filha? Aí eu pedia isso para Deus e Deus me deu, porque hoje, bah, ela é muito importante para mim. Uhum. Ela é agarrada comigo, ela gosta muito do meu marido, mas ela é muito minha amiga e ela é uma pessoa assim que ela pede para orar. Hoje mesmo ela fez uma pergunta para mim. A gente foi no culto, né, agora à noite, e ela chegou e falou para mamãe: "Eu posso fazer isso?" Aí ela fez um sinal assim, como se estivesse se batizando. E eu disse assim: "Filha, vai chegar o momento, né? Linda! Vai chegar o momento, vai chegar sim." E isso me deixa feliz, sabe? Quando ela pega e ora antes de dormir, ora por pessoas que eu às vezes ajudo algumas pessoas, né? Ah, mães, pessoas que estão com problema financeiro, a gente junta alguma cesta básica, alguma coisa para ajudar. E às vezes ela vai comigo. Então, quando ela pega e lembra, mãe, lembra aquela moça que tem as três guriazinhas? E ela faz oração, sabe? E pedindo por elas. E eu digo, pô, como é importante isso, né? Porque eu não tive isso da minha mãe, né? Mas não foi por mal, ela, coitadinha. Ela não teve o conhecimento que eu tive, né? Mas eu digo, que bom que eu posso ser assim, que eu posso passar isso para ela, né?
Por Isso isso me que deixa muito Deus, feliz. é a gente buscando de Deus o que os nossos filhos precisam. Então, eu sempre falo que a logo do Mães que Oram, todo mundo acha que é um filho no útero da mãe, mas na verdade somos nós, sendo geradas por Deus. Somos nós mães, né? Quando nasce um filho ali, Deus ele faz nascer uma mãe naquele momento, né? Na hora que, a partir do momento, né? Você já é mãe desde a fundação do mundo. Você não tornou mãe depois. Deus tinha uma missão para você da maternidade. Todo mundo que é mãe, ela tem uma missão da maternidade. E então, assim, aquilo que você é, aquilo que a Val é, você está ensinando para sua filha. Mas é aquilo que Deus fez em você primeiro. É bem isso. E eu tô bem feliz, assim, às vezes a gente pensa, eu queria ser mais nova, né? Mas eu digo assim, hoje eu tô tão feliz com a pessoa que eu me tornei, que eu tô me tornando, que eu digo, não tenho vontade de voltar mais atrás, né? Não tenho mais. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, eu me sinto melhor. Eu sei que eu Nós, tenho muito mais nós para somos melhores, aprender. igual eu falei. Eu falei assim, até hoje em dia a gente muda tantas coisas, né, no nosso corpo, na nossa imagem, na nossa aparência. Mas a verdade é, ontem teve até uma que me mandou um testemunho muito forte. Ela falou assim, que eu nunca cheguei perto de um espelho para eu poder. Ela falou assim, eu não consegui chegar. Aí eu falei, mas é um exercício, você chegar, você ver seu corpo no espelho e saber que ele passou as lutas com você, que ele é um guerreiro junto com você. Então, do jeito que você tá agora, você vai abençoar o seu corpo. E ela falando assim, ela falou assim, eu senti o Espírito Santo tão forte na cozinha quando eu estava ouvindo a mensagem, que ela falou assim, às vezes eu não vou na escola para levar a minha filha porque eu tenho vergonha de sair de casa, eu não quero que as pessoas olhem para mim. Então, como que uma mãe que está com o coração ferido, que ela não se aceita, que ela tem vergonha, o que que ela está transferindo para essa filha? É horrível, porque a minha mãe transferiu. Às vezes, tu contando a tua história de vida com relação à tua mãe, é quase o que foi a minha. Eu sempre fui meio que mãe da minha mãe, né? Porque ela vivia com depressão, ela vivia doente, né? Então, às vezes eu precisava dela mãe e eu não tinha. Eu tinha que ser a mãe dela. Então, eu acho que também foi uma das coisas que me levou a ter depressão pós-parto, né? Eu me vi de novo sendo mãe, Olha né? Eu como digo, que eu isso é preciso. forte, Val. Olha como isso É, é forte demais. Você tratou da depressão da sua mãe a vida inteira. Eu falei assim que o nosso útero, ele carrega nossas memórias. carrega, eu É, assim, ó, e eu vejo que foi muito forte e eu trabalhei muito com Deus isso em mim, né? Porque eu sentia que uma das coisas que fazia eu ficar assim com a minha filha é por ter esse sentimento, né, de ter sido sempre mãe dela e ela não foi bem, mas ela, claro, né, coitadinha, tinha problema de saúde e tal, que forte. mas ela, Mas mas só é que interessante que você teve depressão pós-parto, logo depois que a sua filha nasceu. Algo que você sempre cuidou da sua mãe. Gente, é muito forte isso, viu? mas é que eu acho que quando tu começa a reviver a mesma situação, de novo ter alguém sobre a tua responsabilidade, É, entende? Pô, de novo, eu quero ser filha, né? Assim, é bem isso, eu quero ser filha. Até minha pastora tem agora um evento para as mulheres, né? Que é sendo filha, né? Tu tem que ser filha. tem que ser. Então eu digo, A é gente muito teve na importante. sala da conferência, a gente teve uma sala, né, que a gente fez bem aconchegante assim a sala, e uma era filha e então mãe. Primeiro você é filha, né, de Deus, você tem que se sentir filha. E aí, então depois é que você é mãe. Mas teve muita pessoa que elas pulam esse processo, como foi o seu, como foi o meu, como foi o seu. Elas É, pulam esse processo. Então, eu sinto assim que ultimamente, assim, quando eu abri meus olhos, e isso serve para Val, né? Porque eu acho que a gente tem então dessa história parecida da gente ser mãe da nossa mãe, assim, de cuidar. Mas eu nunca tinha enxergado Deus como mãe, porque a gente sempre associa. Deus como pai, mas Deus, o Espírito Santo, ele tem a função que a mãe tem. Deus, ele não tem gênero, ele não tem feminino e masculino. E a palavra imago Dei, farei o homem e a mulher conforme a minha imagem. Então, Deus não ia tirar esse órgão do nada, gente.
Deus estava ali, ele não ia tirar assim o útero do nada, ele não ia tirar, então ele fez o homem e a mulher semelhante a ele. Ele fala assim, façamos. Quem que estava fazendo ali? O Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala no plural. Ele tipo, falou assim, vou fazer. Não, ele falou, façamos. Então era o Pai, o Filho que estava ali, e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos materna. Ele é a nossa mãe, ele é o nosso Deus mãe. Então, quando a gente se sente maternada por Deus, gente, a gente pode maternar, porque eu vejo assim, eu não sou uma mãe perfeita, né? Mas de vez em quando eu vejo meu filho Somos. falando assim, ai, mãe, mas a senhora vai sair hoje? Hoje ele tem 23 anos, né? E fala assim, ah, eu não gosto que a senhora saia, eu gosto que a senhora fique aqui. Eu fico alegre com isso. Eu falo assim, Deus, eu não sou uma mãe perfeita, eu errei tanto, já pedi tanto perdão para ele, já. Mas eu sou uma pessoa que ele confia em mim como mãe, sabe? De cuidar. Ele se sente, né? E isso é maravilhoso. E que você possa viver isso com a sua filha, né, Val? Que ela possa sentir em Amém. você esse, essa mãe que protege, essa mãe que cuida, essa mãe que, né? Em nome de Jesus, É, Deus vai curando nossas histórias. verdade. Eu fico feliz porque eu creio que estou fazendo isso. Eu trabalho muito a autoestima dela, né? Muito. Ela é uma menina que ela se olha no espelho, se acha bonita, mas eu trabalho muito isso nela também, né? E fico profetizando, né? Que ela vai ter um ótimo casamento, né? Porque é o segundo casamento que eu estou, né? Que é o pai dela. Mas eu já tive um casamento que não foi bom e eu digo, eu quero que a minha filha tenha um bom casamento, se Em Jesus nome não de Jesus. voltar. Se Se Jesus não Jesus não voltar. voltar, eu falei assim, É, então, aí eu digo, assim, se vocês não casarem, pode deixar que vai ter algo melhor ainda, viu? com certeza, com certeza. Oro para a esposa, né? Esposa, uma esposa para os meus filhos. Eu oro, gente. É, Nossa, eu oro direto. Eu falo assim, Senhor, meu Deus. é a mesma coisa, eu falo, eu digo, ai, em nome de Jesus, vai ser um homem de Deus, vai ser um homem, eu te com condições para te dar uma vida boa, eu disse pra ela, porque tu é linda, porque tu é maravilhosa, eu trabalho a autoestima dela, que é importante, sabe? Eu acho que é muito importante. Tudo que eu não tive, eu tento passar diferente para ela. E hoje, com todo o meu coração, com toda a minha vontade, né? Como tu Uhum. falou, a gente não é mãe perfeita, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. E eu acho que tá bem, porque ela é uma criança feliz, ela gosta de estar em casa comigo, com meu marido, sabe? A gente sente que ela é feliz. Então isso é tudo, né? Isso é tudo que a gente precisa, né? Para a gente poder fazer. Após meu pai faleceu, eu vivi isso 7 anos com a minha mãe. Dezembro de 19 fará 3 anos que sua mãe partiu. Você fez a sua missão de filha também, né? Eu já questionei, assim, a gente questiona Deus, né? Não tem jeito. Assim, por Sim, que, né, que eu não posso, assim, deitar, eu não posso descansar, não posso deitar, não posso... Sempre assim, né? A saúde da minha mãe é muito delicada. Hoje mesmo eu passei a tarde inteira com ela no médico, vai ter que fazer vários procedimentos, e sempre aquele susto. E ele falou assim, porque você precisava. Nossa, você tem a mãe que você precisa, você tem a história que você precisa. Não só a Val, mas cada uma de você, né? Divina Rocha, você teve a história que você precisava, né? Que Deus achou graça em você, habilidade em você. Ele nos chamou com propósito, gente. Isso não tem jeito. A nossa família é por um propósito, tudo é com um propósito, né? E a Val é. tá contar esse testemunho para a gente compartilhar também foi um propósito de Deus nessa madrugada. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. E realmente, a gente tem um propósito com Deus. Eu aprendi, eu tinha perdido um pouco as esperanças, né? Que quando tu Uhum. vê muita coisa acontecendo à tua volta, às vezes tu perde, né? O foco, perde a esperança, mas Deus começa a orar, a buscar, Deus começa a te dar de novo a direção. Hoje eu tenho esperança, creio num Deus maravilhoso. Aleluia, Val. Aleluia. Muito obrigada, viu? Foi bom demais conversar com você. Amanhã Também. nós teremos um outro testemunho também muito forte, de uma restauração de um casamento depois de Amém. 11 anos. Uh,
11 Milagre, milagre. milagre, gente, um milagre. Depois da restauração, 11 anos ela ficou orando, o marido dela voltou. Tiveram um casamento Oh, lindo. Amanhã nós vamos estar com ela. Então, você sabe amém. desligar aí, Val? Eu só vou passar mais, falar só sobre descontentamento um pouquinho e depois nós vamos. Você sabe apertar o Hum, xizinho? peraí, deixa eu ver. Lindo testemunho, Val. Muito obrigada. Grata pela sua vida e Eu que por te você agradeço. ter nos abençoado com esse testemunho. Tem um Muito xizinho, feliz falar. tem um Tem, deixa eu xizinho ver. aí, pronto. Isso. Peraí, eu vou sair aqui de tudo. Se não conseguir, aí eu volto de novo. Tá. Beijo, Beijo. Val. Obrigada. Olha que foi maravilhoso, né? A gente ter, a Marilene ter compartilhado conosco, né, a vida dela. Depois que você passa por um divórcio, gente, a gente fica, a gente imagina. E se ela está aqui essa madrugada contando pra gente um testemunho, é porque a gratidão traz isso, né? E hoje você vê a Marilene feliz, né? Com o grupo lá Mães que Oram, fazendo numa cidade onde é fria, um estado difícil. E ela tá ali. Isso é gratidão a Deus, né? A Val, com essa história linda, né, da mãe dela, um testemunho tão maravilhoso. Olha, tem uma frase de Charles Spurgeon que ele fala assim. Primeiro ele fala assim: descontentamento é um pecado interno que leva a ações pecaminosas. Lembre-se de que o contentamento de um homem está em sua mente e não na extensão de suas posses. Eu achei isso muito forte na hora que eu li. E em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, fala assim, 5 e 6. Aquele que se deixa controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. A gratidão ou a ingratidão é na sua mente. Como que eu tenho aprendido os pensamentos, como que a nossa mente é assim, ela é poderosa. E o contentamento de um homem está na mente, não na extensão das suas posses. Uma das maneiras principais de resistir à tentação mental de você ser uma pessoa ingrata, incluindo a tentação de ficar descontente, é prestar atenção no que você está pensando. Eu vou deixar uma dica assim poderosa para vocês, que eu aprendi muito com essa dica. Pense no que você está pensando. Pense no que você está pensando, porque Satanás, você sabe o que são dardos? É como se fosse, na minha época, não sei qual é a época de vocês, mas na minha época eu brincava de tulipas, vocês lembram? Você pega assim um caninho, aí você coloca ali um papel, e aí tinha uns que colocava espinho, assim ó, na tulipa, aí faz assim ó, você nem vê. De repente, chega na sua mente. Isso são dardos. Dardos com espinhos, dardos inflamados do maligno. Ele lança todo o tempo a mente. É isso mesmo. Ele quer trabalhar na... Por quê? Porque você trabalha com a mente, você é mãe na mente, com a mente, você é esposa com a mente, você é cristã com a mente, você trabalha, você é empresária com a mente. Você não pode ficar livre da sua mente. Romanos 8, capítulo 5 e 6. Você não pode. Ó, versículo 8, capítulo 8, versículos 5 e 6. Tudo aqui, ó, o tempo inteiro. Você pode ter ido e feito uma pregação eloquente numa igreja, mas na hora que você entra no carro, Satanás pode vir ali e batalhar na sua mente e ninguém vai ficar sabendo. Então, pense no que você está pensando, porque o contentamento, a gratidão, ela começa nos seus pensamentos. Eu achei isso poderoso demais. Demais.
Faça sempre, no final do dia, um balanço do seu inventário mental. Fazer um inventário mesmo. O que que eu pensei nesse dia? Qual tipo de pensamento você está pensando? Você faz viagens frequentes para a lixeira, procurando por coisas, para pensar coisas ruins, coisas do passado, coisas, pessoas que te ofenderam, pessoas que... Eu faço algo, por exemplo, a Val contou que teve uma amiga dela que saiu da vida dela. Eu faço algo que... Eu já fui julgada por uma pessoa por eu falar isso. Ela falou assim, nossa, mas a pessoa se paga da sua vida. Gente, eu simplesmente não sigo mais a pessoa nas redes sociais porque aquilo cai no esquecimento. Aí você não sente nada. Por que que você vai continuar seguindo? Então, eu tiro a pessoa. Só isso. Então, eu não... É porque aí não te alimenta. Não alimenta algo em você. Isso não é errado, não. Isso é certo. Você não quer alimentar sentimentos ruins com aquela pessoa. Então, aí você procura, você faz viagens frequentes procurando no lixo o que que a pessoa te fez, o que que seu marido te fez, o que que foi aconteceu na sua história. Não vá na lixeira, não faça viagens, não deixe, não permita que o seu pensamento faça viagens na lixeira. Porque se é lixo, é lixo. Em nome de Jesus. Você está acampando perto do lixo para pegar esses pensamentos? Depois de reconhecer a verdade disso, você pode surpreender ao ver como isso é precioso. Você realmente tem se alimentado de uma grande quantidade de produtos vencidos? Olha só, no fundo, você achando que está sentado na mesa de Deus, mas você está comendo comida vencida. Às vezes você está achando que está ali, na mesa de Deus. Deus, ele fala assim, ele nos convida para cear com ele, gente. Ele nos convida para cear. Por isso que é tão importante, a gente tem falado muito na ceia, né? No último dia da gratidão, nós vamos cear juntas, tá? No dia 12. Eu vou fazer isso, nós vamos cear aqui juntas. Nós vamos fazer uma ceia. Você vai pegar vinho, suco de uva, um pedaço de pão e nós vamos cear. E é poderoso demais o momento assim da ceia. Ele nos chama para a mesa. Ele nos chama para sentar à mesa. Mas às vezes você tá ali na mesa, mas está comendo comida vencida. E comida vencida te faz mal. Te faz mal. E estraga o nosso estômago. Gente, o meu estômago ele é super fraco. Na hora que eu vejo alguma coisa assim que não é, eu não posso comer. Não sente na mesa comendo o resto. Quando você conhece o verdadeiro evangelho, você usufrui de tudo que está na mesa. Tem uma mesa posta de Deus para você. Satanás, ele nem mesa tem. É o lixo, é o que resta da mesa. Ele pega ali, sabe? Aquilo que a gente joga fora. Quando a gente está sentada com Deus, a gente come do melhor prato, da melhor comida, e o resto que é jogado fora. Aí Satanás vai lá e quer que você fique rolando lixo, porque você já jogou fora, mas ele fica lá rolando lixo e quer que seus pensamentos ficam lá naquele lixo. Mas em nome de Jesus, para você não voltar sua mente para o lixo, isso requer disciplina mental e espiritual. É, Juju? Requer disciplina. Você deve controlar os seus pensamentos. Controlá-lo. Chega hoje, nessa madrugada, de dar, sabe? De ir nesse lugar, de dar rédeas, de soltar os pensamentos, porque eles sempre encontrarão um caminho de volta para a lixeira. Saiba disso, porque Satanás ele usa disso, das armas nos pensamentos. E lembre, a gratidão e a ingratidão são nos pensamentos que acontece. E para a gente não voltar na lixeira, para a gente não voltar, isso requer paciência e diligência. Uma pessoa diligente é aquela que ela faz. Ela usa de diligência.
Fixar sua mente nas coisas acima significa literalmente pegar os seus pensamentos e movê-lo para outro lugar. Às vezes, muitas vezes, a gente está lá perto da lixeira, mas você tem a escolha de sair de lá. Não, eu não quero. Não quero passar por essa rua. Não, eu não quero. Eu quero agora, em nome de Jesus, tirar esses pensamentos. Eu vou mudar de lugar. É horrível aonde tem lixo. Como você vai começar a fazer isso? Primeiro, você precisa estar sempre conectada com Deus. O que você está ouvindo o dia todo? O que você está recebendo o dia todo? O que você está ouvindo na hora que você entra no chuveiro, na hora que você levanta da cama? Por isso que a palavra, ela nos alimenta. Por isso que a Bíblia todo dia é uma maravilha. Você chega a Bíblia todo dia e você lê aquela porção e é uma maravilha. É poderoso demais. Então, lembre disso. Desse poder da sua mente, da sua vida, ela ser totalmente, né, de você não voltar no lixo, mas de você sentar na mesa de Deus e comer comida fresca. Todos os dias você tem essa oportunidade, né? E então nós vamos orar. Eu vou orar, né, por esse dia. Nós vamos agradecer por esse lugar à mesa que nós temos. E Deus está te levando para esse lugar. Faça esse exercício que eu falei ontem para vocês. Agradeça por tudo que vocês têm, pelo seu corpo físico, isso é poderoso demais. Agradece, agradece, agradece pelas suas marcas de expressão, pela sua mancha, se você tem melasma é porque você tem rosto. É fazer realmente assim, né? Todo mundo fala, né? O jogo do contente, mas nós estamos nesse caminho. Nós estamos fazendo, Senhor, eu te agradeço, porque eu vivo nesse momento da história. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus seios. Hoje os meus seios são todos cheios de cicatriz, né? Eu fiz a maxilopexia. Eu falei, eu nem precisava de fazer isso. Não sei por que na época eu fui colocar silicone. E ele falou assim, não, porque naquela época você era outra. Você era outra pessoa. Então hoje você é mais esclarecida. Hoje você pode falar para outras mulheres, não faz isso não. Não faz isso não, porque pode causar mal ao seu corpo. Muitas vezes eu já preguei sobre isso, já falei sobre isso. Você passa pelo deserto para que outras pessoas não precisem de passar pelo mesmo deserto que você passou, né? Então, eu estou preparando para vocês um workshop que eu estou fazendo terapia, né? Eu vou fazer ginecologia terapêutica, a terapia, todas as suas doenças, todas as nossas irregularidades ginecológicas, elas são com fundo emocional. Isso é comprovado, gente. Eu tenho feito tanta pesquisa de caso, tantas coisas, eu tenho mergulhado tanto nisso, tantos casos, tantos relatos, tantas pesquisas. E as mulheres que elas têm irregularidade ginecológica é porque elas, cada uma que tem endometriose, ela tem o mesmo padrão, que tem ovário policísticos, o mesmo padrão. E todas essas doenças ginecológicas que você tem, é um chamado para você parar, é um chamado de Deus para você parar e para você se entender e para você saber que há cura para você. Porque uma mãe, quando ela está com os hormônios desregulados, ela está com essas doenças ginecológicas, está com cistos, está com nódulos, o nódulo quer falar algo para você. Cistos são formados de água, sabia? Eu tirei 7 cistos agora. Sabe o que significa isso? Lágrimas caladas. Lágrimas que você não chorou, lágrimas que você engoliu, lágrimas que você guardou. Gente, é poderoso demais. Esse workshop eu já vou fazer mais na minha vida pessoal, porque vai ter ginecologia terapêutica. Eu estou colocando isso tudo dentro da Bíblia, né, com referências bíblicas. É como se fosse assim, a teologia do útero, sabe? A gente conhecer a Deus através do nosso corpo feminino, de mãe. Isso vai ser poderoso demais, 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 demais. E exatamente, Luiz, aconteceu isso comigo. Você chega no cirurgião plástico, ele fala tudo, você sai de lá falando assim, nossa, eu nem sabia que meu nariz era assim, eu nem sabia que... E
Não que você não vai aceitar, eu falei assim, eu vou falar isso no curso, você chega, tem um versículo que fala, a gente tem que usar de equilíbrio, gente. Se você tem acesso a fazer algo estético, tem coisas que são dentro do nosso organismo e com certeza, pesquisas foram feitas que a gente tem um impacto, tem um impacto no nosso sistema imunológico e que impacta os nossos hormônios. E todas as nossas ações dependem de como que estão os nossos hormônios. Os nossos hormônios são assim, eles impactam direto nos nossos comportamentos. Isso aí é prova, é viva. E eu tenho estudado muito isso e tenho colocado dentro da Bíblia para gente, para mim, que eu sou muito eu sempre assim, eu casei muito nova, então meu marido assim, quando ele viveu, ele é muito assim, tem a personalidade muito forte. Eu já não tive, eu tive a ausência do meu pai, então eu sou muito assim, muito homem, eu não tinha muita paciência para essas coisas, eu nunca procurei me conhecer, assim, sabe? De saber o que que eu sinto, o que que eu... E agora eu tenho vivido isso, e isso é poderoso demais. Isso é poderoso, isso te põe num lugar. Eu falo assim, gente, como que hoje... O meu filho falou assim comigo hoje, falou, mãe, como que a senhora aguenta? Falei, filho, eu não aguento nada. Eu não aguento nada. Mas Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus em mim, a gente aguenta tudo. A gente aguenta o dia, a gente aguenta tudo. Então, eu tô preparando assim, bem legal, você que tá tomando pílula anticoncepcional, para poder parar o seu fluxo, você vai parar em nome de Jesus. Usando hormônio sintético, as mulheres que elas optam por cesarianas, isso tudo tem um impacto na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Hormônios sintéticos, eles determinam os nossos comportamentos e às vezes sutilezas de Satanás para nos colocar depressivas. Hormônio, DIU de cobre, DIU, mas aí depois nós vamos falar sobre métodos contraceptivos, qual que é o melhor para você, qual que é o ideal para você. E eu creio que você vai se encontrar nisso. Deus vai falar com você, conhecendo Deus através do seu corpo, né? Através do seu corpo feminino. E a gente tem essa conexão, conhecendo o seu ciclo, fazendo o diário do ciclo. Nós vivemos nessa modernidade, mas nós podemos voltar ao original. Você está envelhecendo sim, mas você pode envelhecer e passar pela menopausa e aquilo não ser um bicho de sete cabeças, mas ser um lugar onde você vai estar mais sábia sim, porque você vai ter adquirido maturidade e você compartilhar essa sabedoria para essa geração que está vindo aí que precisa tanto. Nós precisamos disso. Existem meninas de 14 anos que ela não quer menstruar mais, aí ela coloca DIU ali, hormônio sintético, já para ter relações sexuais. E aí usa pílula para não ter espinha. E aí, quando ela chegar na idade, sabe o que Satanás quer? Exterminar com essas meninas, exterminar conosco. Na hora que ela chega na idade aí de 25 anos, ela já está cheia de anticoncepcional, perigando aí para poder fazer uma trombose. Porque quanto mais tempo você está exposta a esses medicamentos, quanto mais tempo. Aí, quando chega com 25 anos, está depressiva, não aguenta casamento, não aguenta, sabe, ser uma mulher mesmo. Tá cheia de problemas e não sabe o que que é. Você vê essas modelos, essas mulheres lindas, tá cheia de silicone, mas tá ali depressiva. Geralmente chegam umas aí, teve uma aí agora que teve famosa, chegou chorando aí na internet, a gente não sabe por quê, e troca casal e nada é satisfeito. Gente, isso tem muito a ver, muito. E eu vou estar preparando isso para vocês. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar? Agora, essa madrugada, e Deus sempre tem falado conosco. Alimentação natural, eu agora, como tudo natural, gente, a primeira coisa que vocês têm que tirar é leite, açúcar. Isso aí, você está preparando, você vive uma vida muito melhor. Como que eu devo fazer isso, pastor? Nossa, como é que eu vou fazer isso? A gente consegue sim. Eu vou estar falando tudo para vocês depois a respeito disso.
Vai ser maravilhoso esse ano. Vocês vão fazer propósitos, vocês vão começar assim um ano, em nome de Jesus. A gente vai começar, né? Com esses propósitos. E eu tenho que falar, se você quer mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, e às vezes você não sabe, gente, às vezes uma depressão, ela tá muito ligada à sua alimentação, aos seus hormônios que estão todos desregulados. Às vezes é algo tão simples, mas a gente vive refém da indústria. Nesse workshop eu vou contar a história da mulher na humanidade. A história da mulher na humanidade, como que é, como que nós chegamos hoje, é uma mulher que, gente, então melhora muito, melhora tudo na sua vida. Amém? Vamos orar então? Vamos orar para que a Shekinah do Senhor, nós vai ter, Cláudia, esse ano a gente vai mudar tudo. Nós vamos mudar, eu estou com grandes expectativas para o ano de 2022. A gente vai estar lá no Jardim do Éden. Quem quer voltar para o Jardim do Éden? Para a originalidade. Nós vamos voltar para a origem. Nós vamos retornar à origem. Em nome de Jesus, viu? Nós vamos sim ser a melhor mãe para os nossos filhos, ser a melhor esposa para o nosso marido. Nós vamos conseguir. Pai, muito obrigada por essa noite, obrigada por essa madrugada, obrigada pelo teu Espírito, Senhor. Beijo, Jojo. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo que o Senhor enviou para nos direcionar. Cada mulher aqui, Senhor, está numa fase da vida, está num ciclo da vida. Tem umas que estão passando por um divórcio, tem outras que perdeu os pais, perdeu a mãe que era tão ligada. Tem outros, Senhor, que estão com filhos adultos, tem outras que estão com filhos pequenos, tem outras que estão com filhos ainda de colo, tem umas que, cada uma aqui está num ciclo da vida. E o Senhor se torna tudo aquilo que nós precisamos. Eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor se torne aquilo que minhas irmãs aqui precisam, Deus. Elas precisam, Pai, o Senhor quando foi se apresentar, quando Moisés foi se apresentar a Faraó. E Moisés te perguntou, a quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor disse, diga a ele que o grande eu sou te enviou. Porque o Senhor se torna tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é a cura que nós precisamos. O Senhor é a sabedoria que nós precisamos para educar cada um dos nossos filhos. O Senhor é aquele Deus presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que nos protege, que nos defende. O Senhor é aquele que consola o nosso coração quando o nosso marido nos abandona por outra família. Senhor, o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que está conosco no alto das montanhas e no meio dos vales. O Senhor é aquele que está conosco, Senhor Deus, nas batalhas mais difíceis, mas também é aquele que nos ajuda a... Nós temos criatividade na cozinha para fazer um almoço. O Senhor é aquele, Senhor, Deus de detalhes. Como hoje o meu filho disse aqui. Mãe, Ele é um Deus de detalhes. E a maioria das vezes nós temos que dar importância aos detalhes. O Senhor é esse. O Senhor é esse, Deus. E eu te peço agora que tem mulheres que estão precisando, Senhor, de cura na alma. Tem mulheres que precisam fazer as pazes com a sua história. Tem mães aqui, Senhor Deus, que precisam de energia para viver o dia. Tem mães aqui, Senhor Deus, que precisam desesperadamente, Pai, de melhorar a alimentação para fazer uma dieta, e às vezes é tão difícil, às vezes é tão complicado. Elas querem força, elas querem iniciar, e eu te peço agora, Senhor, que o Senhor possa ser e se tornar aquele, Senhor, que está com ela nesse tempo, que seja o nutricionista que ela precisa. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor nessa madrugada, que o Senhor venha se tornar tudo o que nós precisamos, porque o Senhor é um grande eu sou, El Shaddai, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Yeshua HaMashiach. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença. Obrigada por tudo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe. Amanhã nós estamos de volta. E amanhã tem esse testemunho poderoso
ela é uma mãe que ora, lá do Macapá, do Amapá. E ela orou 11 anos pelo marido. Então, e hoje ela vai agradecer aqui conosco por isso. E amanhã nós estaremos aqui de volta. E você, quero falar, né? Nós que estamos aqui todos esses dias, gente, nosso ano não será igual. O nosso futuro, os nossos próximos dias não serão iguais. Beijo para vocês, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, estamos juntas.